Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. A narrativa bíblica, o texto bíblico, o texto sagrado, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a gente encontra essas informações. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia. Para você que deseja nome para colocar no teu filho ou na tua filha, se prepara, tem muita opção hoje aqui. Tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, lá no deserto. João percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Essa profecia vale para nós, ok? Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Durante o mês de agosto, nós trabalharemos esse tema todos os domingos com vocês. A humanidade verá a salvação de Deus. A humanidade verá. Eu creio nessa profecia. Eu creio naquilo que estamos lendo, que vou pregar e que vamos aplicar em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esse texto. Fale conosco, não porque merecemos, mas fale conosco por graça e misericórdia. Obrigado por aqueles que estão presentes, por aqueles que estão online e também estão presentes, mas presentes online. Obrigado. Fale conosco, não porque merecemos, como eu disse, mas por graça e misericórdia. Todos digam amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Gente, o grande protagonista do sermão de hoje é um homem chamado João, que posteriormente vai ser conhecido pela tradição cristã como João Batista. Só que para a gente compreender um pouco do ministério dele, um pouco a respeito de quem foi esse homem, é importante a gente se atentar a algumas informações que, por muitas vezes, passam desapercebidas pelo texto bíblico. A Bíblia, ela é cheia de detalhes, alguns detalhes mais expostos, outros nem tanto. E eu percebo que muitas pessoas são muito seletivas quando vão ler a Bíblia. A gente fala muito mal da caixinha de promessa. A gente não tem, às vezes, a caixinha de promessa, mas a gente tem o conceito dentro da gente. Então a gente procura textos que, sabe aquele restaurante que você sabe que você não vai perder dinheiro, vai comer bem? Então para que eu vou no Salmo 24 se eu tenho 23 que eu já sei que vai me... Entende? E esse é um problema, porque o Salmo 24, ele é tão rico quanto o 23. E nesse texto acontece algo um pouco parecido a respeito das informações importantíssimas. Esse texto é muito importante para a tradição cristã, porque é uma espécie de dobradiça. Pastora Vera, saudades da senhora. Te amo em Cristo Jesus. É uma espécie de dobradiça da história.
E por que eu digo dobradiça? Porque João aqui ele está encerrando o ciclo da antiga aliança e abrindo o ciclo da nova aliança. Não se esqueçam que houve um gap, né? Houve um hiato de 400 anos onde Deus não foi anunciado de maneira profética. Depois de Malaquias, a história vem dizer que esse gap esse ato foi muito significativo. Não significa que não tiveram homens de Deus, mulheres de Deus nesses 400 anos, muito pelo contrário. Dentre eles, Macabeus, que é uma história muito bonita, Jonas Macabeus, Matatias, enfim, para quem deseja saber um pouco do que aconteceu nesses 400 anos, é bem interessante ler a respeito. Então, João Batista, ele está nessa dobradiça. Ele está pegando a emenda do Malaquias e fazendo uma conexão com o Novo Testamento. Ao mesmo tempo que ele foi o último profeta da antiga dispensação, ou seja, a lei, ele também agora nos apresenta o Evangelho. É muito legal a gente pensar a respeito disso, porque João Batista ele vai pregar o Evangelho antes mesmo de Jesus começar a pregar. É muito interessante, né? Muito interessante. E olhem só o tipo de cenário que João Batista chegou para ser instrumento de Deus para aquela geração. Hoje a gente vai ler muito a Bíblia, tá? Graças a Deus por isso. Lucas capítulo 3, versículo 1. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês ou na projeção, tá? Lucas capítulo 3, versículo 1. Olhem só informações que aparentemente parecem informações só históricas, mas que na verdade tem uma profundidade teológica muito grande. Lucas 3:1 diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Até aí. Pergunta, quem é quem aqui? O primeiro nome que pinta aqui para nós é o nome do Tibério César. Esse cara aqui é o imperador romano da época. Se lembram quando Jesus vem dizer o seguinte, dê a César o que é de César? É esse César, é o Tibério. Então, essa é uma informação que Lucas vem dizer o seguinte, no ano que o João Batista começa a pregar, quem está no poder como imperador romano, ele não está em Israel. O imperador não ia para Israel. E se ia passar colônia de férias ali em Cesareia, mas assim, tinha lugares mais bonitos que Israel, ok? Mas ele estava lá mandando e desmandando em Roma. E quando a gente olha para o Tibério, esse cara foi um dos caras mais imorais da história romana. Então essa informação que Lucas traz, que quem está no poder é o Tibério, está dizendo o seguinte, na ótica romana está caos. Está um caos moral. Só que, como eu disse, o imperador romano ficava em Roma, mas conduzia todo o império. E um dos fragmentos do Império Romano é Israel, Israel Antigo. E Israel Antigo foi dividido em 4 partes, como se fossem 4 estados. Então, um governador ficava com cada quarto. Por isso que o nome é tetrarca. Eu tenho um tetrarca para 1/4 do império. Eu não vou falar 4 vezes essa palavra, senão eu vou falar em língua estranha na última. Vocês entenderam? Quem são esses tetrarcas, ou esses tetrarcas? A gente tem aqui o conhecido como Pôncio Pilatos,
A gente também tem o Herodes, a gente tem o Filipe, e a gente também tem o Lisanias, ou Lisânias. Se o imperador era um caos moral, esses 4 aqui, se ajuntar todos não dá um. Se eu fosse aqui explicar cada um, eu ia tomar muito tempo. Então eu falei, eu vou escolher um. Herodes. Só para a gente ver o nível moral, político, que a Galileia estava passando por conta da liderança desses caras. Primeiro que Herodes era louco. Louco. Se fosse desse tempo, estaria na torcida do Corinthians, você pode ter certeza. Esse cara aqui era louco. Só para vocês terem uma noção, ele casou-se 10 vezes. Mas não é assim, ele casou, aí ele se separou. Não, ele casava com uma, não gostei de você, mata. Então ele foi matando. A 10ª era Mariana. Mariana era a amada dele. Só que um dia ele acorda e ele fala assim, Mariana, eu não sei não, mas eu estou achando que os teus irmãos querem o meu poder. Eu vou matar eles. Herodes acorda um dia e mata toda a família de Mariana. Um outro dia ele acorda e fala assim, Mariana, eu acho que você vai tomar meu poder. Mata a Mariana. Eles tinham filhos. Herodes olha para os filhos e diz, eu acho que vocês querem o meu trono. Mata os filhos. Esse é o Herodes. Quando ele está chegando no fim da vida, ele chama a sua irmã, que ele não matou, e diz assim, ó, no dia que eu morrer, eu quero choro na Galileia. Só que ele sabia que não era tão querido assim, então ele colocou uma ordem, mate um homem de cada família da Galileia quando eu morrer. Porque eu quero choro uma 4ª parte do império, ou do grande Israel. E é isso que acontece. Ele morre e os seus capangas, eles fazem exatamente o que ele pediu. Então assim, o texto desse imperador e desses 4, os nomes desse imperador e desses 4, eles não estão aí porque Lucas achou bonitinho. Na verdade, é para mostrar o caos moral que havia na política. Acompanhem comigo agora, Lucas 3, versículo 2. Eu estou na sequência. Olha a outra informação que vem. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Gente, não precisa ser tão inteligente para compreender que só havia um sumo sacerdote. Pela lei de Moisés, você não tem 2 sumos sacerdotes, você tem um. Mas o Lucas, ele é detalhista, ele vem dizer o seguinte, havia 2. Ou seja, tem bagunça também na religião. Aí você pergunta, Rodrigo, por que os 2 são citados? Respondo. Anás era o sumo sacerdote do povo. Era o que a galera gostava. Era o que a torcida gostava. O Caifás era o de fato e de direito. Tanto é verdade que, caminhando um pouco para frente na narrativa, quando Jesus é interrogado quando foi preso, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás, foi o sacerdote que o povo gostava. Mas quem manda Jesus para Roma, para as mãos dos romanos, para ele ser morto na cruz,
foi o Caifás. Então assim, Lucas também não está citando o Anás e o Caifás, sogro e genro. Imaginem a salada que era. Lucas não está citando esses caras, tanto os políticos quanto os religiosos à toa, não. Mas é no meio desse cenário, louvado seja Deus, que a Bíblia vem dizer o seguinte, Lucas capítulo 3, versículo 2, parte B. Nesse ano, que estava um caos na política, nesse ano, que estava um caos na religião, nesse ano veio a palavra do Senhor a João Batista, filho de Zacarias, não no palácio, não dentro do templo, mas no deserto. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Por pior que seja o cenário político de um país, por pior que seja o cenário religioso de um país, ei, quando Deus deseja entrar na história, não há imperador, não há governadores, não há prefeitos. Muitas vezes Deus usa rotas das marginais, Ele não usa o miolo, porque no miolo sempre tem caos, oligarquias horríveis, mas mesmo na periferia, como em João no deserto, Deus não deixa de ser Deus, Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Por pior que fosse o cenário, Deus usou o João Batista para virar a mesa e trazer um reavivamento espiritual. Fazendo um paralelo simples com as Olimpíadas, para mim João Batista é um profeta de calça larga, boné na cabeça, skate na mão, mas com a verdade na boca e também no coração, sabe? E até deu um poema agora, né? Hey, esse é João Batista. Qual era o teor da mensagem dele? Eu chego lá, mas antes a gente pensar no teor, pensando no João Batista, ele era filho de sacerdote. Zacarias não era sumo sacerdote, mas era sacerdote. Mas ele não queria ficar muito com os amigos do pai dele, que não estava rolando. Ele era um cara estranho, que usava uma roupa estranha, que comia uma coisa estranha e que vivia num lugar estranho. João Batista, com todo respeito a ele, era um homem da caverna. Era um cara estranho, um cara que nem... Eu acho que esse cara tinha poucos amigos, não é possível. Então é esse cara diferente, que fala coisa diferente, que come coisa diferente. Só que o teor da mensagem dele não é diferente. Ele não inventa nada. A calça dele pode ser diferente, mas o conteúdo dele é o mesmo. E a gente vai entender que conteúdo é esse. Olhem só Lucas 3:3. Ele percorreu toda a Judéia, próximo ao Jordão. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Para João não haveria chance de ser perdoado sem arrependimento. Para ele era preto no branco. Ou se arrependia para viver eternamente, ou não se arrependia e iria morrer eternamente. Um dos tópicos da mensagem dele era a era vindoura, era o inferno. E cá entre nós, qual é o pastor, qual é o crente que gosta de ficar falando sobre o inferno? Mas deixa eu falar uma coisa, é melhor falar sobre o inferno do que ir para lá. É melhor falar sobre o inferno do que ir para lá. E ele não tinha papas na língua, muito pelo contrário. Ele pregava, e olhem só qual era a fonte exegética dele. Qual era o referencial de pregador dele? João Batista não inventou uma pregação. João Batista não, ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V e colocou um tempero de gafanhoto. Apenas isso. Quem não entendeu gafanhoto é porque não pegou a piada. Olhem só, como está escrito:
Lucas 4:6, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Olha que coisa linda, João não está inventando uma mensagem, ele está pregando Isaías. E é muito interessante porque ele se apresenta, Júnior, como uma espécie de engenheiro de trânsito. E ele usava essa figura de linguagem, porque assim faziam os grandes imperadores. Quando César queria ir conquistar uma cidade, ele mandava pessoas na frente para liberar as rotas. Os lugares que tinham os vales, eles aterravam ou faziam alguma coisa, enfim. As montanhas eles tinham que desviar, eles tinham que fazer isso. Mas no caso aqui do João Batista, ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou fazendo essa engenharia, mas o lugar onde Deus quer passar não é onde o imperador passa, mas é no coração e na alma das pessoas. Porque o reino de César é aqui, mas o reino de Deus é aqui, por isso que Ele habita em nós. Para Isaías e João, a estrada de Deus é o nosso coração. Tanto é verdade que eles vêm falar do estado do nosso coração também, na figura de linguagem, vales, montes, caminhos tortos, caminhos escabrosos. O que seria um vale num coração humano? É um coração cheio de depressões, um coração cheio de buracos, um coração cheio de crateras. Mas João está dizendo o seguinte, se vocês se arrependerem de verdade, o Evangelho pode criar uma ponte para vocês. O que seria um monte no coração humano? Um coração cheio de soberba, um coração cheio de orgulho, um coração cheio de justiça própria. João estava dizendo o seguinte, se vocês se arrependerem de verdade, o Evangelho pode ser um trator que derruba tudo isso. O que seria um caminho torto no coração humano é um coração cheio de vida dupla, cheio de hipocrisia, cheio de duas caras. Mas o João Batista está falando o seguinte, se vocês se arrependerem, o que vocês são na igreja, vocês vão ser na casa. O que vocês são em casa, vocês vão ser na empresa. E o que seria um caminho escabroso no coração humano é uma rota fora do lugar, que não vai dar em lugar algum. João estava dizendo, ei, se vocês se arrependerem de verdade, o Evangelho pode sim colocar a vida de vocês na rota certa. Deixa eu falar uma coisa, gente, o Evangelho não faz de ninguém uma pessoa melhor. Tirem essa ideia da cabeça, que aquele que é quase legalzinho, aí ele vai aceitar Jesus, ele vai ficar melhorzinho. Esquece isso. O Evangelho não deixa ninguém melhorzinho. O Evangelho tem o poder de ressuscitar quem está morto. Nós não valemos nada, todos nós fomos destituídos da graça de Deus, mas onde abundou Adão, superabundou aquele que João Batista pregava. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é, eu nada sou. Por isso que eu amo Davi, porque o Davi, 1000 anos antes de Jesus, ele já tinha escrito, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim alguma rota errada, e guia-me por caminho. Isso é muito cristocêntrico, isso é muito messiânico. O mesmo Davi vem dizer, Deus não fica feliz com bois, carneiros sendo mortos. Não, Ele quer um coração. Isso é muito doido, gente. A gente pensar nessa teologia de João Batista para cá é uma coisa, nessa dobradiça para cá. Agora, Davi. Que lindo isso, gente.
Ei, precisamos nos arrepender. Aquele que fala palavrão tem que parar. Aquele que está dando, não dá mais cheque sem fundo, ninguém dá mais cheque, né? O que eu vou falar? Aquele que dá pix sem fundo. Ei, pelo amor de Deus. Ei, faça A palavra sondar no hebraico é revirar. Acho que a gente tem que ter essa humildade, Ito. Deus, revire o meu coração. Vê se tem algum vale que está precisando ser aterrado. Mas também vê se tem algum monte que está precisando passar trator. Mas também vê algum caminho que não vai me levar em lugar algum. Em nome de Jesus. A gente precisa se arrepender. Porque o inferno existe. E eu prefiro pregar sobre o inferno do que ver vocês lá. Eu prefiro pregar sobre o inferno do que me ver lá. Não é politicamente correto, principalmente na volta de vocês para cá. Eu não poderia ser uma outra pregação, mas vocês estão aguentando, sim ou não? Porque eu não estou inventando. Se vocês estão bravos comigo, estão errados. Vocês têm que ficar bravos, não é nem com João Batista. Se você for na mesa branca e você acreditar nessa teologia, você não vai ter que chamar João Batista para a mesa branca. Você vai ter que chamar Isaías. Eu fiquei bravo com o senhor. Você lá na mesa branca, com todo respeito com quem acredita nisso. Tem pessoas que acreditam isso, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Tem pessoas que agora estão na mesa branca, e a gente tem que respeitar isso. Dentro da teologia dela, faz sentido. Se ela está brava comigo, ela não vai poder ficar brava comigo. Ela vai ter que chamar o Isaías. Gente, eu não tenho o direito de inventar nada. O tempero do João Batista foi o gafanhotinho, o meu tempero é outro, mas a mensagem é a mesma. Vós que clama no deserto, vós pecadores se arrependam, porque o inferno existe, mas o céu também existe. Não se alegrem porque os espíritos vos submetem, as pessoas são servas de vocês, não, mas se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não dá ibope, mas que se lasque o ibope. Importa, levante suas mãos, importa que ele cresça. Que ele cresça. Com as mãos erguidas, ore ao Senhor. Se existe algum pecado que você precisa confessar, peça perdão. Se existe alguma depressão que está precisando ser aplainada, se tem alguma montanha na sua vida que está precisando ser triturada, se existe algum caminho que você se vê perdido nele e você não tem coragem de pegar outra rota, ei, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Essa é a pregação que Jesus é o Senhor, a pregação que Ele vai voltar, a pregação que o inferno existe sim, mas a pregação que existe o céu, e sem arrependimento, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Eu poderia pregar esse texto mais alguns domingos, mas olhem só. Chegaram para Jesus e falaram, os fariseus, né? Tinham multidões, o texto fala que são multidões. Quem estava lá? Depois vocês conferem na Bíblia. Estavam lá os religiosos, estavam lá cobradores de impostos, publicanos, ok? Estavam lá, sabe quem? Rota, Polícia Civil, Exército Brasileiro. Estava lá, está escrito, não estava escrito a rota, ok? Os soldados estavam lá, a mensagem do Batista era um imã, estava todo mundo lá. Pobres, ricos, negros e brancos, estava todo mundo lá. Para os religiosos, Jesus dizia o seguinte, ei,
raça de víboras. Toma essa. O que vocês estão fazendo aqui? Mas quando os publicanos falaram, ok, o que eu tenho que fazer, João, para nascer de novo? O exército chegou. João, o que a gente precisa fazer? Para os publicanos ele disse o seguinte: não cobre impostos mais do que deve. E vocês do exército, pega leve. Pega leve. Façam a função de vocês, mas não vá além. Se tem algum militar aqui, polícia civil, polícia militar, ei, deixa eu falar uma coisa. Sossegue na tua profissão. Deus pode te usar na profissão. Em nenhum momento Jesus condenou o exercício do militarismo. Mas ele disse, seja honesto lá. Assim como o empresário precisa ser honesto. Assim como o vendedor precisa ser honesto. Gente, o Evangelho é muito mais forte do que a gente imagina. Ele cura a nossa integralidade. Então eu termino essa parte desse sermão dizendo, sem arrependimento. Sem arrependimento não dá. Você não veio aqui para melhorar. Você veio aqui para nascer de novo. Eu sei que eu já pedi para vocês levantarem as mãos, sabe? Mas estava com tanta saudade de vocês que eu vou mandar 10.000 vezes agora, só de raiva. Levante suas mãos aos céus. E por favor, mais uma vez, eu não sei se você é publicano, eu não sei se você fez um pix que não devia hoje, com as mãos erguidas. Eu não sei se você abusou na tua profissão, eu não sei. Se você não fez nada de errado, desculpa, você não é para estar aqui. Alguma coisa aconteceu, você já era para ter subido. Mas se você precisa confessar um pecado hoje, vai lá, aproveita que você está de máscara, ninguém consegue te ouvir mesmo. Agora é a tua hora, porque pecados confessados são pecados perdoados. Não no nome de Herodes, Pôncio Pilatos, Filipe, Lisânias. Não, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Se você pode, se coloque de pé e aplauda aquele que te perdoou, Jesus Cristo. Existe um reino em nosso meio. Olhem essa canção. Que os corações recebam-no, onde há louvor, Ele habita. Graça e favor estão ao seu redor. Os publicanos chegando. Todo fardo nós deixamos diante dele. O exército chegando para ele. Todo orgulho nós deixamos aos seus pés. Sabe por quê? Um nome há que reina sobre todos. É Jesus, para sempre o Rei dos Reis. Dá vontade de voar. Todo louvor seja quem? Seja o Cordeiro. Digno é o que venceu, na cruz morreu, vive em glória, ressuscitou e a pedra removeu. Os louvores são pra Ele eternamente. Sabe por quê? Pois a morte derrotou com seu poder. Quem é Herodes? O nome Quem é que Pilatos? reina sobre todos é Jesus, pra sempre o Rei dos Reis.
em breve o veremos, e todo choro Ele enxugará. E lá na glória, em nosso lar, guerras não haverá, e o nosso rei iremos contemplar. Todo o fardo nós deixamos diante dele, todo o orgulho nós deixamos aos seus pés. Que reina sobre todos, é Jesus, pra sempre o reino dos louvores são pra Ele eternamente. Santo, Santo, cantaremos sem que reina sobre todos, é Jesus, pra sempre o Deus. É Jesus, pra sempre o Deus. Pra sempre é Jesus, pra sempre o aleluia, aleluia. O reino dele está aqui, é paz, alegria e justiça. E é isso que ele pode fazer na nossa alma, no nosso coração. Por favor, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Com a minha boca confesso, com o meu coração eu acredito que Tu és o Filho de Deus, Jesus Cristo, meu Senhor e o meu Salvador. E toda a humanidade verá que em Ti há salvação. Amém. 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 Olhem só. Quando o exército, os publicanos, os pobres, os ricos chegaram para Jesus e disseram: ei, tá bom, ok, eu já entendi que eu vou me batizar, mas além do batismo, tá tudo escrito, gente, tá tudo escrito. Além do batismo, o que eu preciso fazer? Além de, enfim, além de não mentir mais, o que eu preciso fazer na prática? Eu preciso voltar para casa, João. E João olha para eles e diz: entenderam? Porque para João, arrependimento com a garganta é o passo 1. Mas se não houver frutos de arrependimento, o pacote não fecha. Olhem só, Lucas capítulo 3, versículo de 8 a 11. Acompanhe comigo. Deem frutos, o mesmo capítulo, é o mesmo enredo. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E aí ele pega pesado. Sabe por quê? Porque o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Eles perguntavam às multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Quem tem cobertor, faça o mesmo. Quem tem chocolate, faça o mesmo. Quem tem touca, ei, escuta aqui. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para boas obras. É nesse espírito
consigo interpretar João, que generosidade não é um substituto do arrependimento, mas é uma evidência dele. Eu vou falar novamente, para João, generosidade não substitui o arrependimento, mas é um fruto. Quer ver se você está arrependido? É o quanto você não é ganancioso, é o quanto você não é egoísta. Sendo só isso, você não vai ter salvação. Mas tendo só a salvação, não tendo isso, Tiago vem dizer: o que adianta você falar que tem fé? Tua fé é morta. Uma das melhores formas de mostrarmos ao mundo que somos diferentes e influentes é a partir do momento que a gente reparte aquilo que Ele tem nos dado. E é com essa esperança que nós lançamos agora, nesse exato momento, Semana Solidária 2021. Você pode aplaudir a Jesus por isso. O que será a Semana Solidária? Será mais uma vez a ação social mais eficiente e abrangente da história da ADAI. Como será? Através do envolvimento e comprometimento dos 5 pilares. Serviremos pessoas e famílias vinculadas a 7 áreas de atuação da sociedade: família, igreja, educação, artes, comunicação, governo e economia. Porque a Semana Solidária vai existir para demonstrarmos na prática o quanto amamos a Deus, o quanto queremos servir as pessoas e o quanto desejamos influenciar positivamente a sociedade. Quando a Semana Solidária vai acontecer, dos dias 29 de agosto a 4 de setembro. Nós usaremos o mês inteiro de agosto, através dos nossos pequenos grupos, para fazermos as arrecadações, para que a gente consiga atingir o valor proposto para esse ano. Há 2 anos atrás nós conseguimos o valor para construir um pronto-socorro. Louvado seja Deus por isso. No ano passado nós ultrapassamos a nossa meta. E esse ano eu sei que não vai ser diferente. É só a gente colocar em prática o que eu acabei de pregar. Que essa pregação não é minha. É do Isaías, é do João. A patente está na mão deles. Quem serão os beneficiários? UNAS, Projeto Sementinha, Estação Esperança, Obras Sociais São Bonifácio, UNAS, Núcleo Educacional, SEI, Família da Ana Cristina, Eneu da Maria, Mariana de Moura, Francinalda Gomes, Tatiana Cristina, Aline Silva, Jaqueline. Nessas famílias nós vamos ajudar tudo que você imagina. Às vezes um tijolo que ela precisa, um vaso sanitário que está faltando. Famílias que serão agraciadas por todos nós. Selma, Aline, Jaqueline, enfim. Igreja Batista Projeto Família, Igreja Metodista do Jardim Colorado, Igreja Missionária do Jardim Savério, Igreja Evangélica Casa de Oração, Projeto Plantar e Colher, Escola Arte e Cultura, Projetos Talentos de Deus, ONG de Educação, Esporte e Cultura, Instituto Bizantino. A gente vai ajudar um instituto católico. Você pode dar uma glória a Deus? Isso é demais. Casa de Acolhida Recanto, Grêmio Esportivo Black Power, olha só. Associação dos Idosos, Projeto Formigas, CUFA, Instituto Livres, Comunidade Terapêutica, Associação Lar Shekinaz, Apoio, Associação de Auxílio Mútuo, Casa dos Velhinhos, Sociedade Amigos dos Moradores do Jardim Calux, Casa de Repouso Tia Mirinha, Associação São Luís, Anjos da Sopa de Santo André, Mercadinho VIP. Achei demais isso. Perto, Corretora de Seguros, Rádio Comunitária Milênio, Projeto Cristo na Base. Esse projeto aqui é um projeto com skatistas. Todo mundo agora quer andar de skate, né? Esses caras já falam de Jesus para skatista há muito tempo, sem medalha no peito. E o líder dessa ação é membro aqui da casa. Lar Batista Aclimação. Por último, não menos importante, a compra de um food truck. Para o Fora da Caixa, para semanalmente entregar refeições para os nossos moradores de rua. Aplauda Jesus, vai. Estenda suas mãos em direção a esse telão. Comece a orar. Foi dada a largada.
foi dada a largada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos Semana Solidária 2021. Senhor, em nome de Jesus, que possamos mais uma vez bater os nossos recordes, Pai, para que vidas sejam abençoadas. Tem pessoas que vão ficar cínicas a essa ação. Está tudo certo, Pai, porque eu sei que o Senhor está levantando aqui Marias, Joãos, Fernandos, Amandas. Senhor, nós demonstraremos frutos de arrependimento. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho, que através dos grupos de conexão, através da rede ministerial, college, pastoral, escola bíblica, que possamos, cada um no seu valor, nas suas possibilidades, mas dentro de uma lógica de arrecadação, que a gente consiga abençoar, gerar frutos de arrependimento a todos os irmãos e irmãs que estão precisando, Pai. É a melhor forma que temos, ou uma das formas que temos, para declarar o quanto Te amamos, Deus, o quanto Te amamos, o quanto queremos. Louvores o Senhor habita, nos louvores o Senhor habita, em boas obras o Senhor habita. O Senhor habita, o Senhor habita, o Senhor habita. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, o poder, para todos sempre. É que esse culto seja para nós como igreja local uma dobradiça. Uma dobradiça. Mais boca no pó, reconhecendo a nossa pequenez. Nos colocando sempre no lugar onde nunca devemos sair. Do servo da casa. No fim desse capítulo, chegaram para João e disseram assim: Cris, você é o cara. Não é não? Acho que ele fez, não entendi. Fala, não, você é o cara. Não, fala de novo. Você está fazendo um golaço aqui para a gente. A gente estava precisando de um cara assim. Você é o cara. Ele disse, não. Esse cara não sou eu. Tem um, eu nem vou falar que ele é meu primo, para vocês não, mas tem um que eu não consigo amarrar nem a chuteira dos pés dele. Eu só fiz a pré-temporada. Campeonato começa nele. É assim que a DAI tem que estar sempre. Uma igreja reconhecendo que nada é. Uma igreja que só quer fazer uma coisa na vida: amar a Deus, servir e influenciar. Essa é a nossa missão. A glória é dele, o louvor é dele. Até o que eu prego não é meu, é de Isaías. Nada é nosso, tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que vocês tenham uma semana abençoada. Vocês que estão me assistindo igualmente. Vocês ganharem muito dinheiro, lembre-se de mim quando entrares no vosso reino.
Essa semana é uma semana de descanso para mim, para minha família. Vocês nos presentearam com uma semana ali em Atibaia. E amanhã nós estamos viajando. Peço que vocês orem para que tudo dê certo, a gente consiga descansar. E domingo eu estou aqui. Se Deus nos der vida e saúde, estaremos aqui glorificando a Deus, tentando colocar mais gente aqui. E vamos caminhando. Vai dar certo. Isso vai passar. Porque o reino dele não é comida, não é bebida, não são templos. O reino dele é paz, alegria e justiça. Está dentro de vocês. Obrigado por tanta resiliência. Obrigado por tanta paciência nesses quase 18 meses. Eu acho que a gente vai sair um pouquinho mais magro, mas vai sair mais forte. Com a musculatura um pouco mais firme em Cristo Jesus. Pai, graças te damos. Obrigado. Tu é a honra, tu é a glória, teu é o louvor. Obrigado porque através da nossa vida, toda a humanidade verá a salvação que há em ti. Que sejamos sinalizadores do teu reino em Cristo Jesus. Quem está comigo, diga amém. Olha só, antes da bênção apostólica, você pode passar lá no lounge, comprar um bom livro, uma boa Bíblia. Vocês gostaram da caneca? Gostaram? Vocês estão tudo com inveja. A gente vai mandar fazer caneca, aí vocês podem comprar, certo? Obrigado pelos cobertores, obrigado pelos chocolates, obrigado por tudo. Obrigado porque vocês têm frutos de arrependimento. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos, e todos digam...